Vamos iniciar agora os nossos conhecimentos da natureza e as propriedades do solo em relação às suas propriedades químicas. Os solos minerais, eles consistem de 4 grandes componentes principais, que poderíamos dizer que seriam as substâncias minerais, a parte da matéria orgânica, a composição de ar e água em diferentes proporções. Nesse sentido, nós trabalhamos num solo com proporções aproximadas desses componentes, de forma que a gente tenha uma representatividade do que consideraríamos ideal. É claro que os solos, eles têm variações muito grandes dessas composições e por isso, muitas das vezes, faz parte dos nossos estudos a compreensão de como estão essas composições e como elas se alteram ao longo dos manejos. Então, um solo mineral próximo à superfície, com condições consideradas ótimas para o crescimento vegetal, ele representa 50% de espaço poroso, sendo esse dividido com 25% na fase líquida e 25% na fase sólida. E de 45% a 48% de uma fração sólida constituinte dos minerais e de 2% a 5% de material orgânico. Convém também nós falarmos que esta composição ela é da camada mais superficial. Das camadas mais profundas, nós observamos que há uma diminuição, principalmente da concentração de matéria orgânica e também um menor espaço de poros e contém uma maior porcentagem, na verdade, de pequenos poros. Se altera a relação de macro e microporosidade. E o que acaba se traduzindo numa maior porcentagem de minerais e água e num montante consideravelmente menor dessa fração da matéria orgânica e do ar. Sendo assim, na fração sólida nós temos a composição mineral, que é formada pelo seu material de origem, mas que nós separamos também para a classificação da textura em 3 grandes grupos: a porcentagem de areia, silt e argila. E a fração da matéria orgânica, que também é uma fração sólida, que nós separamos na matéria orgânica fresca e na matéria orgânica umificada, ou seja, a matéria orgânica que já está trabalhada e, nesse sentido, estabilizada e que auxilia nos processos de estabilização do solo. E nos outros 50% da fração porosa do solo, nós temos aproximadamente uma separação de microporos em 33% e macroporos em 17%. E uma parte dessa fração porosa, ela também está com água. Então, dentro da fração da porosidade, nós temos os 2 componentes, água e ar, que vão variar com a mineralogia do solo, com o grau de floculação, com a textura, com os tipos de cátions saturantes, com a concentração de matéria orgânica e, é claro, com o manejo do solo. Vamos aqui tentar colocar um exemplo de como a porosidade pode ser alterada. Então aqui nós temos na profundidade de 0 a 15 centímetros a concentração de macroporos e microporos de 2 solos distintos. O primeiro nós vamos chamar, o que está em azul, de solo virgem, que representaria um solo de uma mata nativa com aproximadamente 5,6% de matéria orgânica. E o solo 2, um solo que passou pelo processo de aração, ou seja, ele foi mecanizado, né? E que, em função dessa mecanização,
a aração normalmente ela contribui para a redução da concentração de matéria orgânica. Então esse solo apresenta matéria orgânica de 2,9%, né? E também vamos ver o efeito na profundidade de 15 a 30 centímetros. Então, o que nós podemos observar de 0 a 15 centímetros na concentração de macroporos, ela é maior no solo virgem do que no solo arado. Já na mesma profundidade, na concentração de microporos, acontece o inverso, é claro, né? Uma maior concentração de microporos no solo arado, justamente porque o processo de aração desestrutura o solo, o que faz com que ele tenha esses espaços reduzidos, né? E uma concentração menor de microporos, né? Nessa camada de 0 a 15, ou seja, a camada mais superficial. Já na camada de 15 a 30 centímetros, apesar de nós observarmos que o solo virgem ainda apresenta uma maior concentração de macroporos, né, a relação de microporos ela é menor, né, na variação nessa profundidade, o que já representa uma característica da menor alteração na estrutura em termos de profundidade, né? Impactando mais o processo de aração na camada mais superficial. Na fase líquida do solo, nós falamos que ela é, na verdade, a solução do solo, porque não temos somente água, nós temos água, mais sais minerais ionizados, mais substâncias orgânicas e gases também. E nós podemos separar essa solução do solo em 3 composições. Uma que seria a água higroscópica, outra que seria a água capilar e outra a água de gravidade ou gravitacional, que nós vamos tentar explicar melhor no gráfico a seguir. Podemos considerar a água gravitacional aquela água que está livre, ou seja, a água que vai umedecer o solo propriamente dito. E por não estar ainda dentro do solo, ela não pode ser disponibilizada para as plantas, que precisam ter contato com ela através das raízes. E, nesse sentido, a água disponível seria a água que está dentro da composição do solo. E nós consideramos que dentro dessa água disponível, a gente tem a água que está na capacidade de campo máxima, ou seja, aquela água em que consegue ocupar todos os poros do solo de forma que ocupe totalmente o solo. Se a gente fosse considerar um vaso, né, a gente estaria com o solo bastante umedecido, mas não estaríamos com água pingando desse solo, desse vaso, né? Que essa água que pingaria seria o excesso de água gravitacional que a gente estaria colocando naquele componente solo propriamente dito. Então, quando nós estamos nesse ponto de máxima, nós chamamos que o solo está dentro da sua capacidade de campo, ou seja, uma saturação máxima de água. Se nós temos esse ponto, nós também temos um ponto que nós chamamos de ponto de murcha permanente. Aquele ponto em que a água disponível para de estar disponível para as plantas. Ou seja, mesmo que nós tenhamos uma concentração de água, ela não se torna disponível para absorção pelas plantas. É muito comum, às vezes, quando nós deixamos um tempo de regar as plantas, algumas delas em vaso, nós observamos que ela entra o que a gente chama de ponto de murcha. Ou seja, nós observamos que ela realmente murcha, né? E que em alguns casos, se a gente colocar água novamente naquele vaso, ela volta a se hidratar. Porém, se nós deixarmos muito tempo essas plantas no ponto de murcha, ela entra no que a gente chama do ponto de murcha permanente. Ou seja,
por mais que a gente volte a irrigar aquele vaso, ele não disponibiliza mais água para as plantas, porque as plantas perderam a possibilidade de se reidratarem. Porque tem uma fração de água não disponível, mesmo que ela esteja presente no solo, ela fica indisponível nas plantas. E essa camada é muito maior em solos argilosos do que em solos arenosos. Então, a água disponível no solo argiloso, ele tem muito maior capacidade, tanto de manutenção de água disponível, como também na manutenção de água não disponível. Aqui uma foto de outro exemplo. Eu sempre fico brincando que eu vou refazer esse slide, né, porque é extremamente simples e nunca faço. Então aqui nesse slide nós temos dois recipientes com solo. Um solo com alto teor de matéria orgânica e um solo com baixo teor de matéria orgânica e dois beckers com quantidades exatas de água. Então, quando nós despejamos essa água num solo com alto teor de matéria orgânica, nós observamos que essa água ela acaba umedecendo uma fração superior, muito menor do que no solo com baixo teor de matéria orgânica. É isso que nós falamos da diferença de um solo com maior matéria orgânica e um solo com menor matéria orgânica. Ambos estão com a mesma concentração de água. Porém, um está muito mais umedecido do que o outro. Porém, na perda de água também, o solo arenoso, que aparentemente teve uma umidificação maior, ele também terá a perda de água muito mais acelerada. Aqui outro exemplo para a gente tentar explicar o que seria um solo saturado, um solo na capacidade de campo e um solo no ponto de murchamento. Então, se nós considerarmos um solo saturado, seria uma mesma composição de um solo no seu espaço sólido, representado por 100 gramas de solo, e que os espaços porosos deles representam 40 ml de água. Então esse 40 ml de água foi o suficiente para que todos os poros fossem saturados, e a gente tivesse uma pequena perda de água que o solo não conseguiria reter. Então a gente fala que esse solo está saturado. Um solo na capacidade de campo seria que todas as 100 gramas de solo estariam ocupadas por essa quantidade de água disponibilizada, esse solo não tendo perda nenhuma de água para o meio externo, ou seja, lixiviando dessas 100 gramas. O que aqui nós observamos que seria 20 gramas, 20 ml de água. E um solo no seu ponto de murchamento, ou seja, toda a fração, os espaços porosos, ele estaria sem a água propriamente dita. Então, nesse caso, a gente estaria com água, mas somente dentro dos grânulos, das estruturas do solo. E as raízes das plantas não conseguiriam acessar esse grânulo de solo para conseguir captar essa água, ou seja, o meu solo ainda apresentaria 10 ml de água. E no coeficiente higroscópico, eu tenho essa água dentro desses grânulos de solo, porém eu não consigo me aproveitar dessa água de forma nenhuma. Então, mas essa quantidade de água que eu tenho dentro desses grânulos, ele pode formar um coeficiente higroscópico que faz com que, se eu colocar água dentro desse solo, ele ajude a formar uma melhor força para a absorção dessa água. Todos nós sabemos muito bem da importância da água para as plantas, Então, vamos aqui colocar que a quantidade de água, ela é realmente fundamental para o desenvolvimento da planta. Quando o solo está saturado,
ou seja, ele está em baixa oxigenação. O solo se encontra em anaerobiose. E aí nós temos um baixo desenvolvimento das plantas, ao menos daquelas que não são adaptadas para viverem esta condição. Nós temos algumas plantas que têm aerênquima no seu sistema radicular que conseguem se desenvolver muito bem em solos com baixa oxigenação, né? Mas não é a realidade de todas as plantas propriamente dita. Na capacidade de campo, nós temos um bom desenvolvimento, porque a água vai estar disponível na quantidade adequada. Já no ponto de murcha permanente, o solo vai secando e assim diminuindo essa água disponível, e com a diminuição da água disponível também se reduz a absorção de nutrientes e o desenvolvimento dessas plantas. E finalmente, quando nós chegamos a um solo seco, nós temos a requeima, ou seja, as plantas acabam por morrer. Nós já vimos naquele exemplo que a fase gasosa do solo, ela também é alterada em relação ao manejo, né? Então a fase gasosa do solo, ela, em relação à sua capacidade do solo para o ar, ela é alterada pela textura, pela agregação, que nós chamamos de estrutura, pelo teor de matéria orgânica, pelo tipo de argila e pelo seu tipo de atividade dessa argila também. Assim como a permeabilidade do ar no solo vai depender dos processos de difusão, de temperatura e pressão e da ação do vento e da água também. Então, na composição do ar do solo, ela vai estar relacionada principalmente com a respiração dos vegetais, porque sim, os vegetais respiram, né? E também com a concentração da decomposição por micro-organismos dos resíduos orgânicos, porque esses micro-organismos também dependem dessa aeração. A gente também tem micro-organismos anaeróbicos, tá? Ou seja, que precisam viver em ambientes sem ar. Mas nós temos muitos micro-organismos aeróbicos e são eles também muito importantes em toda a nossa microbiota do solo. E também a composição do ar no solo é muito impactada pelos diferentes graus de compactação. O solo, quanto mais compactado, menos ar ele tem em sua constituição. Então, nesse sentido, o ar que nós temos dentro do solo, apesar de com composições em porcentagens de volume muito próximos ao ar que nós temos na atmosfera, a principal diferença que nós temos é que no solo, o vapor d'água, ele se encontra na forma saturada e na atmosfera em forma variável, ou seja, na atmosfera o vapor d'água só se encontra saturado quando nós temos chuva, né? Então, seria a principal diferenciação em termos desses componentes no nosso solo. E outra coisa também muito importante para a gente já começar a correlacionar essas questões com a conservação do solo, a gente viu que nós precisamos de ar, que a temperatura do solo e as pressões do vento também interferem nessa composição gasosa do nosso solo e também na manutenção de água dos nossos solos. E que a matéria orgânica é extremamente importante também para a estruturação do solo, ou seja, um solo estruturado permite que nós tenhamos uma capacidade porosa muito melhor estabelecida. Então, sabendo disso, né, todos os sistemas sustentáveis são aqueles que mantêm uma concentração de carbono no solo. A gente quer sequestrar carbono, ou seja, matéria orgânica para esse solo, que vai garantir uma melhor estruturação desses solos. Outra prática de sistemas sustentáveis seria a proteção desses solos com cobertura vegetal, que pode ser cobertura vegetal viva, como seriam as florestas, ou também uma cobertura com material orgânico morto, que também contribui para a incorporação desse material orgânico no solo.
E os sistemas sustentáveis, como plantio direto, os sistemas agroflorestais, na sua maioria, os sistemas agroecológicos também, eles também incorporaram essa necessidade da gente trabalhar com essa matéria orgânica no solo para a cobertura do solo. Então, dentre os princípios básicos da composição do solo, nós já temos vários fatores que vão indicar que o manejo correto a ser dado a esse solo é justamente o manejo sustentável dele. Então nós falamos de sólido, né? A fração mineral do solo, nós falamos de ar, nós falamos de água. Então, juntando esses três elementos, eles vão ser super importantes para a gente passar para o estudo do sistema coloidal. Então, o Novaes e Melo, que são dois pesquisadores fantásticos, eles relataram que no sistema coloidal, o conhecimento do balanço das cargas no solo, ao lado da fotossíntese, são considerados os dois fenômenos mais importantes para a vida na Terra. Olha em que grau esses dois pesquisadores colocam a gente ter o entendimento tanto da fotossíntese quanto do balanço de cargas no solo. Né? Acho isso muito bacana. Então, qual seria essa premissa do sistema coloidal? Então, um sistema, para ser considerado sistema coloidal, uma ou mais componentes constituem a fase dispersa, a fase constituída pelas partículas. E algumas delas devem apresentar pelo menos uma de suas dimensões entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, ou seja, menores que 1 nanômetro, ou seja, 10 a menos 9 metros. No caso do solo, né, a gente pode ser considerado como sistema disperso, assim como o preceito do sistema coloidal diz, pois ele é constituído mais de uma fase. Né? Nós temos a face sólida e a face líquida, né? Em que a face sólida está no estado de acentuada subdivisão. Quando nós observamos o solo, nós observamos ele como uma coisa sólida, mas ali dentro tem a fase líquida, tem água no solo e também tem ar no solo, certo? Quando nós observamos o leite, o que nós observamos? Eu considero o leite uma coisa líquida, mas dentro do leite nós temos na sua composição a fase sólida, aos sólidos totais do leite, né, que corresponde às partes das proteínas. Né? Então, o leite também é considerado um sistema coloidal, tá? Porque ele também tem duas faces dispersas no mesmo local. Então, o solo, a face dispersa dele, a gente observa que ele é uma fase sólida, porém que existe outras fases, né? A fase líquida e a fase gasosa. O leite é uma fase líquida, porém também existe a sua fração sólida. E outro exemplo também que ajudaria a gente fechar essa tríplice conceitualização seria os aerossóis. Sabe aqueles sprays? Tem desodorante, aerosol, né? Tem mata-barata, entre outros diversos aerossóis, né? Então, no aerossol, quando você olha ele, você mais observa uma fração gasosa, né? Que é tão, às vezes, pequena, mas se a gente colocar um pano, a gente observa que tem muito líquido lá. E acaba que tem também sólido, né? Alguns constituintes sólidos dentro daquela fração. Né? Então esse seria o conceito de sistema coloidal, em que diversas faces estão uma mesma partícula e essa partícula vai ter propriedades distintas em função dessa composição. Tá? A fase sólida ela é constituída de agregados que se apresentam até certo ponto individualizados. E nós também temos, dentro dessas classificações,
artísticos que foi estabelecida por uma classificação chamada de Appenberg. Então, nessa classificação, a gente tem tamanho da argila, do síntese, da areia umedecida, da areia média, da areia grossa, do cascalho, que são todos componentes do nosso sistema sólido, da sua fração sólida. E é justamente a fração argila, aquela fração que atende o pressuposto do sistema coloidal. A fração argila, ela está compreendida entre as dimensões de um nanômetro e um micrômetro. E essa classificação ela é utilizada de forma internacional. Então, na fase sólida, ela é constituída de agregados que se apresentam até certo ponto individualizados. E nós também temos, dentro dessas classificações, dessas frações individualizadas da fase sólida, né, os limites de tamanho que vão ser definidos às partículas, que foi estabelecido por uma classificação chamada de Appenberg. Então, nessa classificação, a gente tem o tamanho da argila, do silt, da areia muito fina, da areia média, da areia grossa, do cascalho, que são todos componentes do nosso sistema solo na sua fração sólida. E é justamente a fração argila, aquela fração que atende o pressuposto do sistema coloidal. A fração argila, ela está compreendida entre as dimensões de um nanômetro e um micrômetro. E essa classificação, viu, ela é utilizada de forma internacional. Então, dentro dessa composição que o solo ele apresenta diferentes tipos, né, individualizados dentro da sua fração sólida, há possibilidade da gente fazer diferentes interrelações para que essas frações elas se alinhem dentro de uma classificação que a gente chama de classes texturais distintas. A grosso modo, a gente tem 4 classes texturais mais conhecidas em função da sua porcentagem de argila, que classificariam o solo como arenoso, aquele que tem entre 0 e 15% de argila, um solo de textura média entre 15% e 35% de argila, um solo argiloso entre 35% a 60% de argila e um solo muito argiloso, aquele entre 60% a 100% de argila. Porém, se nós observarmos ao lado o triângulo de composição das porcentagens das classes texturais, nós podemos observar diversas outras composições de solos que a gente poderia considerar como classes texturais também. Então, um solo que apresente 50% de areia, né, e 80% de argila, ele vai estar classificado como um solo argiloso, né? Agora, já um solo que tem 50% de areia e 40% de argila, ele vai estar classificado como um solo franco-argiloso. Já um solo que tenha 20% de areia e 60% de silt, ele vai estar ali classificado como um solo de argila siltosa. Então, a gente tendo essas composições de argila, areia e silt e suas diferentes porcentagens, nós podemos fazer até outras classificações um pouco mais específicas do que as 4 classes previamente avaliadas, que seriam arenosa, textura média, argiloso e muito argiloso. Mas que essas são as classes que nós mais vamos utilizar para classificar nossos solos, ok? Nesse slide, nós nos utilizamos de formas cristalográficas, ou seja, ampliadas entre 900 e 10 mil vezes, para que a gente possa entender que os minerais, eles apresentam características diferentes, né? E essas características, às vezes, quando a gente vai fazer um estudo, né, a gente precisa ser um pouco São Tomé mesmo para ver que, não, realmente eles têm composições muito diferenciadas, né? Então, a gente olhando aqui os cristais de 4 minerais de argila silicatada,
que estariam, em termos de forma, divididos em outras características, em partículas laminadas, em flocos, em esferas, né, ou em prismas, nós podemos observar que, por exemplo, a caulinita, a gente olhando ela desse ângulo aumentado, nós podemos observar que ela seria muito próxima de várias lâminas empilhadas. Fica mais fácil se a gente tiver essa imagem cristalográfica aumentada, né? Para a gente observar, né? Já a ilita, né? Ela forma pequenos blocos, com escamas também, né? Mas pequenos blocos. Já a diquita, a gente observa que elas formam pequenos prismas, né? Até com angulações bastante claras, né? E sem muita ondulação, né? O que vai ter uma diferença quando nós estivermos falando na capacidade de absorção de pontos, de absorção de minerais, né, de cátions nesses solos também. E a montimorilonita, então, ela parece uma esponja, né? Com muitas saliências, né? O que vai dar a ela uma outra característica importante na hora da absorção desses solos. Então, quando a gente fala de nomes, né, às vezes fica um pouco mais difícil da gente observar algumas características, mas quando a gente pode ver, né, é muito mais importante, né? Eu sou da época, né, que a gente aprendia que o DNA era, né, em forma de espiral, né, e era ligado por diferentes pontes, né? A gente tinha que simplesmente imaginar que aquele desenho existia. Hoje nós podemos ver o DNA, né? Então fica muito mais fácil, eu acho, que para o pessoal de hoje acreditar em algumas coisas, porque a gente pode não só ter a ideia de que aquilo poderia acontecer, mas a gente vê propriamente dito muitas coisas. E eu já falei algumas vezes aqui em termos de estrutura, né? E que o quanto que a matéria orgânica era importante para fazer essa estrutura, que a água também ajudava na estruturação dos solos, né? E aqui a gente pode fazer de uma forma grosseira, né? Algumas observações, por exemplo, num solo com uma estrutura arenosa, a gente observa que praticamente esses grânulos, muito dificilmente eles formam uma estrutura. E mesmo se a gente molhasse essa areia, propriamente dito, né, nos remete à praia, que saudade da praia, né? A gente sabe que se a gente molhar a areia, a gente consegue manipular ela de uma forma mais fácil, né, do que se a gente tiver com ela muito seca, né, que ela escorre entre os nossos dedos, né? E que se a gente for observar os grânulos, praticamente eles têm a mesma dimensão, né? E conforme aumenta o grau de matéria orgânica, a gente vai mudando essa estrutura do solo e no latossolo vermelho amarelo aí, de textura média, com aproximadamente 160% de argila, ou seja, 100 gramas a mais de argila do que no nosso exemplo arenoso, né? A gente já observa que essa argila já contribui para fazer pequenos grânulos. E conforme vai aumentando a concentração dessa argila, a gente começa a formar grânulos cada vez maiores. E a junção desses grânulos, dá para a gente imaginar, se a gente fosse colocar eles num becker de vidro, né? Que quanto maior esses grãos, mais macroporos a gente iria fazer entre eles, né? Esses blocos, eles não iriam se unir tanto como na areia, que iria toda para baixo desse becker, né? Então iria formar mais espaços porosos entre esses diferentes blocos. Então isso que é importante da matéria orgânica, da estrutura para os solos, para garantir que os nossos solos eles têm uma composição mais próxima daquele solo ideal que a gente falou no primeiro slide hoje.
Aqui nós temos tipos diferentes de estruturas também. Nos horizontes mais superficiais, é muito comum a gente ver um tipo de estrutura que a gente chama de esferoidal, né? Ou seja, o solo forma pequenas bolinhas, né? Que a gente poderia dizer que tem um subtipo, né? Granular, né? E ele tem bastantes eixos. Já em outros horizontes, nós podemos ver outros tipos de estruturas diferenciados, como estruturas em blocos, ou seja, formando até cubos, né? Com angulosidades bastante distintas. Isso é mais comum nos horizontes B, né? Estruturas prismáticas, né? Foi a mais difícil de eu visualizar assim, né? Mas acredite, hoje em dia a gente pode ver tudo, né? E estruturas laminares também. Isso tudo presente em diferentes horizontes dos nossos solos. Aqui uma estrutura em blocos, né? E esses blocos podem ser de menor tamanho, de maior tamanho. A gente separa eles por questões de tamanho também, dimensões. Aqui nós temos essa estrutura colunar, né? Esses pedólogos maravilhosos que permitem a gente observar essas coisas, né? É incrível a gente pensar, né, nessa estrutura de formação de solo muito bonita. Mais estruturas prismáticas, né? Que a gente pode observar em algumas formações. E aqui a estrutura laminar, né? Podendo ela, né, tá em blocos, né, formando torrões, né? Ou numa estrutura granular também, que também, junto com o sistema radicular, também ajudam a gente a ter esses torrões propriamente ditos, tá? Uma vez que a gente aceitou, né, que o solo é um sistema coloidal, é importante também que a gente entenda que as partículas do sistema coloidal do solo apresentam algumas propriedades muito importantes. A sua primeira, seria que ela apresenta uma grande superfície específica, ou seja, a área pela unidade de peso do material considerado. E a unidade dela é expressa em metros quadrados por grama. Então, o solo como um todo, ele tem a fração argila, a matéria orgânica, que a gente já viu, né? Então, a gente vai expressar em gramas quantos de metro cubo tem essa superfície específica. E que a gente vai tentar explicar melhor no próximo slide, com um exemplo mais prático de como que a gente vai medir metragem numa grama, né? Agora que nós já temos o conhecimento da área superficial das partículas e a gente entendeu, né, que os solos têm estruturas distintas, né, e que essas estruturas distintas vão ocupar lugares nos espaços em função da sua área superficial, se a gente considerar que o mesmo peso de uma grama e com estruturas diferentes, a gente pode usar esse cubo aqui como exemplo. Então, nós temos um cubo de 1 grama, ambos com 1 grama, tá? Um com 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, comprimento, largura e espessura, né? E o outro cubo formado por diversos microcubos, ou seja, diversos agregados de 0,1 centímetros, né? Então, em termos de superfície, nós temos 1 centímetro de aresta por 6 lados. Então, no primeiro, nós temos 6 centímetros de superfície específica por grama de solo. Na segunda composição, no segundo exemplo, nós temos 0,1 centímetros de aresta por 6 lados, e esses lados multiplicados por 1000.
porque eu tenho 1000 microagregados, o que me daria uma área de superfície específica de 60 centímetros quadrados por grama. Então, deu para a gente entender que é possível a gente esperar grandes variações entre solos quanto às suas superfícies específicas, e dentre os fatores responsáveis por essas variações vão se encontrar as texturas, os tipos de minerais de argila e os teores de matéria orgânica. Resgatando a questão da superfície específica dos principais componentes da fração argila do solo, nós podemos ver que os nossos solos aqui da região do Cerrado, eles são ricos em minerais do tipo goetita, caulinita e gibicita, ou seja, minerais que têm uma superfície específica muito baixa, né, em relação principalmente ao mineral de argila montmorillonita, que tem uma superfície específica elevada. Então, para nossos solos intemperizados, com predominância dos minerais do tipo gibicita, caulinita e goetita, a incorporação de matéria orgânica, que também apresenta uma superfície específica, apesar de muito variável, elevada, é um dos principais contribuições da matéria orgânica para os solos da nossa região. Então, isso acontece também em função da menor tamanho da fração argila no solo em relação às demais frações. Então a gente pode deduzir que essa fração ela vai contribuir com a maior proporção do valor da superfície específica do solo, e a matéria orgânica, embora apresente teores relativamente baixos nos solos, ela contribui significativamente pelo seu alto grau de subdivisão. Outra propriedade importante do sistema coloidal é a presença de cargas elétricas. Então, nas argilas, nós temos uma predominância de cargas eletronegativas, embora também ocorram cargas positivas, normalmente elas estão em menor número que as negativas. Então, o que a gente chama de cargas é realmente cargas positivas e cargas negativas, e elas absorvem o íon oposto, né? A gente já viu isso em química. A presença dessas cargas, quando a gente observa uma representação de um cristal de argila silicatada no formato de lâminas, a gente observa que a importância é justamente na superfície externa e também em toda a sua superfície interna, porque são nas bordas dos cristais de argila que a gente encontra esses pontos de absorção de cargas. E outro fator super importante da absorção dos cátions pelos colóides úmidos, ou seja, pela matéria orgânica, é justamente pela matéria orgânica contribuir com uma elevada presença de cargas negativas. Sendo assim, nós podemos absorver nessas cargas negativas uma série de cátions positivos compostos por uma boa fração dos nutrientes essenciais para as plantas, que a gente já falou também. Faz um efeito da matéria orgânica aqui através da representação da estrutura de uma molécula de um ácido úmido. Ou seja, ela é uma molécula grande, gente. Tem vários pontos para absorção de cátions. E esses pontos de absorção também negativos. Então, ela permite a matéria orgânica presente no solo uma absorção de muitos cátions positivos no nosso sistema, que vai ser trocado na solução do solo. Então, isso é fundamental para nós em termos de entendimento da matéria orgânica.
Para nós entendermos como que acontece essa atração de cargas no solo, é só a gente lembrar de um ímã. Então, no ímã, cargas diferentes elas se atraem, cargas iguais se repelem. No solo, acontece da mesma forma. Então, se a gente tem na superfície da argila uma carga negativa, ela vai atrair uma carga positiva. E se nós temos uma carga negativa e chega próximo dela uma outra carga negativa, elas vão se repelir. Então, por isso é importante a gente ter presença de cargas negativas e positivas, sendo muito mais benéfico para as nossas estruturas de solo, a gente tem uma maior concentração de cargas negativas para elas poderem absorver os cátions positivos que constituem muitos dos nossos nutrientes. O nome que a gente dá a isso é adsorção eletrostática. Então, quando a gente tem as cargas positivas nas cristas cristalográficas dos nossos minerais, vai absorver eletrostaticamente um cátion, um ânion negativo, e se nós temos na nossa borda uma carga negativa, vai absorver um cátion. Nós também podemos ter o tipo de adsorção específica, ou seja, em que há uma interação covalente entre as ligações. Ou seja, se eu tenho duas cargas num elemento positivos, por exemplo, zinco, que tem duas cargas negativas, eu vou precisar dessa interação covalente, em que eu vou precisar de duas cargas negativas para absorver um íon. Outra propriedade muito importante que seria a cinética. E, nesse sentido, nós temos três movimentos importantes relacionados à cinética. O primeiro é o movimento browniano, que é um movimento que ocorre nesse meio líquido, entre a fração sólida e a solução do solo, que é um movimento considerado brusco e regular, em que as partículas em zigue-zague no meio de dispersão ocorrem. Ou seja, se a gente considerar que num local a gente tem dois agregados diferentes, com cargas positivas e negativas. Nesse meio de solução, nós temos diferentes ilhas. Se a gente observa que pelo próprio movimento da água nesse solo se aproxima um ânion, ou seja, com carga negativa, próximo de uma carga do cristalográfico de carga também negativa, acaba que por eles se rechaçarem, eles não ocorre absorção e acaba que há uma expulsão pela energia dessa ligação para outro lugar, que acaba, às vezes, desse movimento em zigue-zague de dispersão, possibilitando que aquele ânion que foi rechaçado daquela molécula, às vezes, acaba se aproximando mais da molécula positiva e aí ocasionando absorção. Então, através dessas diferentes cargas que tem no sistema, os diferentes íons que vão estar dentro dessa solução do solo, que acaba ocorrendo esse movimento browniano. E também, o outro movimento é o movimento de difusão, que aí já é em função da força de... Nós temos outra propriedade muito importante, que seria a cinética. E, nesse sentido, nós temos três movimentos importantes relacionados à cinética. O primeiro é o movimento browniano, que é um movimento que ocorre nesse meio líquido, entre a fração sólida e a solução do solo, que ele é um movimento considerado brusco e regular, em que as partículas em zigue-zague no meio de dispersão ocorrem. Ou seja, se a gente considerar que
num local a gente tem dois agregados diferentes, com cargas positivas e negativas. E nesse meio de solução aquoso, nós temos diferentes íons. Se a gente observa que pelo próprio movimento da água nesse solo se aproxima um ânion, ou seja, com carga negativa, próximo de uma carga no cristalográfico de carga também negativa, acaba que por eles se rechaçarem, eles não ocorre absorção e acaba que há uma expulsão pela energia dessa ligação para outro lugar, que acaba às vezes nesse movimento em zigue-zague, nesse meio de dispersão, possibilitando que aquele íon, aquele ânion que foi rechaçado daquela molécula, às vezes acaba se aproximando mais de uma molécula positiva e aí ocasionando a absorção. Então, através dessas diferentes cargas que tem no sistema e os diferentes íons que vão estar dentro dessa solução do solo, é que acaba ocorrendo esse movimento browniano. E também o outro movimento é o movimento de difusão, que aí já é em função da força de difusão, ou seja, a raiz ela exerce uma força de atração que permite que alguns íons que sejam possíveis de passar pela parede celular sejam absorvidos, né? E a outra força em relação à cinética seria da força gravitacional, porque nós sabemos também que diferentes íons formam moléculas estáveis. A partir do momento que elas formam moléculas estáveis, acaba ocorrendo um movimento de sedimentação dessas partículas e elas acabam estando de forma... elas estão sem força de atração, então elas se depositam próximo de algum cristalográfico e às vezes até por esse próprio movimento browniano pode romper essa estruturação e ela sair dessa relação de equilíbrio, né? Então é bem interessante a gente entender esses movimentos. Outro conhecimento importante para a gente relembrar nessa discussão toda da mineralogia da fração argila são como que se estruturam os elementos químicos, né, e suas cargas, né? Então, as argilas silicatadas, elas são, na verdade, duas unidades estruturais básicas, né? O tetraedro de silício e o octaedro de alumínio, né? Então essas argilas, apesar de serem mais comuns em solos de regiões temperadas, o arranjo estrutural dessas camadas silicatadas é que vão dar origem aos principais grupos de argila, que a gente chama argilas do grupo 1:1 e 2:1. Então o silício, como ele é 4+, né, ele precisa de um arranjo, né, ou com oxigênio, né, ele precisa ocupar essas 4 cargas, né. Então é importante a gente ter esse conhecimento, né, e que ela vai dar também esse arranjo estrutural das moléculas, né. Então nós temos a representação da distribuição de átomos em diferentes arranjos, né? Então no caso o arranjo tetraédrico, né? Nós temos o hidrogênio, né? Ligado ao silício, né? 4+. E no arranjo octaédrico nós temos 6 oxigênios, né? Ligados a 2 átomos de alumínio, né? Completando assim as cargas e gerando aquela estabilidade que a gente falou das cargas. Nós falamos dentre esses principais grupos de argilas silicatadas, né, as argilas do grupo da caulinita, que são argilas do tipo 1:1, que uma unidade cristalográfica é formada por uma camada de tetraedro e uma camada de octaedro, por isso a gente chama, né, de 1:1, ligada por um distanciamento fixo por pontes de hidrogênio, né, a outra camada de tetraedro e outra camada de octaedro.
Já a representação esquemática das argilas do grupo da montemorilonita, ou seja, do tipo 2:1, nós temos duas camadas de tetraedro com uma unidade de octaedro, formando uma unidade cristalográfica, né? E na superfície interna nós não temos ligações de pontos de hidrogênio, mas de água, mais alguns íons que fazem com que essa camada tenha uma maior mobilidade, ela não seja tão fixa como a que é formada pelas pontes de hidrogênio, né? Que a gente sabe que as pontes de hidrogênio são ligações extremamente fortes e de difícil ruptura, né? E também por outra unidade cristalográfica também formada por dois tetraedros e um octaedro. Então, essa argila do tipo 2:1 ela é muito mais expansiva, porque na sua superfície interna as ligações elas permitem essa maior expansividade, diferente nas argilas do tipo 1:1, que a superfície interna é por pontes de hidrogênio, então elas são bastante rígidas. Então, apesar da gente estar apresentando, né, os tetaedros de silício e os octaedros de alumínio, magnésio e oxigênio, né, o que a gente acaba observando é que isso não é formado por um único, né, tetraedro e octaedro. Elas formam uma cadeia, né, e dentro dessa cadeia, né, que forma-se toda a estrutura do solo. Então ela é um pouco mais complexa, né? Mas é importante a gente ter um entendimento de como é formada essa estrutura básica, né? E que quando ela é do tipo 2:1, os cátions adsorvidos e as águas na entrecamada, elas são extremamente importantes para dar essa maior flexibilidade do solo, né? Então, nós, para entender um macro, né, a gente tem que, às vezes, recorrer a alguns conhecimentos micro para a gente ter um entendimento dessas diferenciações que vão fazer toda a diferença ao longo do nosso estudo de solos, fazendo aqui de uma forma bastante simplificada, né? E aqui chamando a atenção, né, justamente para a frase que a agronomia mais gosta de falar, né, porque tudo depende, né? Então, se a gente está falando de uma mineralogia mais próxima da mica, né, nós vamos ter talvez nessa entrecamada mais uma presença de um potássio, né? Se nós tivermos uma mica, mas já com uma granulação mais fina, ela vai estar incorporada entre potássios, magnésios e outros íons, e sempre, né, com uma água também, às vezes. No caso da vermiculita e da ilita, né, a gente tem composições um pouco mais expansivas, e aí isso vai aumentando até nosso exemplo melhor, né, de expansividade, que seria as montemorilonitas, né? Então tudo vai depender muito dessa mineralogia dos nossos solos, e elas vão ser variadas justamente em função dos minerais de argila. E se essas argilas são argilas silicatadas ou não, porque nós também temos outros grupos de argilas que não é silicatadas. E no caso, essas argilas não silicatadas são representativas nos nossos solos tropicais, né? Então, os nossos solos são formados por óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, que é uma característica importante, inclusive para dar a composição da coloração de nossos solos avermelhados pela presença muito grande desse ferro oxidado. E também nós observamos a presença, né, de ferro em alguns minerais muito importantes, como a goetita e a hematita, e uma presença muito forte do alumínio no solo da gibicita, né? Então, é importante a gente saber que as argilas silicatadas têm umas características e as argilas não silicatadas têm outras características. E por isso nós precisamos entender como manejar essas argilas, esses grupamentos distintos. E que as argilas dos nossos solos tropicais, basicamente, são as não silicatadas.
que eu vou explicar essa origem das cargas do solo, tá? Quando a gente fala de mineral, a gente fala de rochas de formação, tá? Rochas de origem mineral. Então, a gente tem essas rochas que, pelo processo do intemperismo, foram se quebrando, se fragmentando em moléculas que foram, pela junção de vários minerais, formando o nosso solo. Poderíamos dizer assim, a grossíssimo modo, né? Mas a gente não vai ter tempo de fazer todo o estudo pedológico da formação dos solos, né? Então, a curto modo seria isso. Então, no momento desse intemperismo, ocorre quebras, né? Então, a gente tem formação de cargas negativas nas arestas quebradas de argila. Negativas porque o nosso solo tem uma predominância de cargas negativas. Mas se aquele solo de formação tiver uma tendência de predominância de cargas positivas, na quebra daquela aresta também podem aparecer cargas positivas, ok? Então, no momento dessas quebras, acontece uma coisa que a gente chama de substituição isomórfica, tá? Então, por exemplo, nós poderíamos ter um octaedro de alumínio, né, e com tetraedros de silício, e no momento daquela ruptura, a gente tem uma perda de um alumínio. Mas a gente sabe que essas ligações químicas, elas tendem também a buscar um equilíbrio. Então, nesse momento em que as ligações químicas, elas tendem a buscar esse equilíbrio, lá na solução tinha, por exemplo, um magnésio disponível. E aí, por substituição isomórfica, porque as cargas tendem a buscar o equilíbrio, esse magnésio, ele entra no lugar que originalmente era um alumínio, e o magnésio é um elemento que é 2+, em substituição ao alumínio, que era 3+. Então, nesse momento que aconteceu aquela quebra, que teve essa substituição isomórfica, gerou-se uma carga negativa, porque em substituição a um elemento 3-, entrou um alumínio 3+, entrou um magnésio 2+, gerando carga. Outra forma de geração de carga estaria pela dissociação. Então, isso acontece em terminações carboxílicas, fenólicas, em função da elevação de pH. Elevação do pH é uma estratégia de manejo. Quando a gente faz a correção do solo, nós promovemos a elevação do pH. Por exemplo, quando a gente incorpora matéria orgânica, a gente também promove a elevação do pH. Então, quando a gente promove a correção do solo pela inclusão nesses solos de matéria orgânica ou de calcários, a gente tem uma maior concentração de outros elementos nessa solução de solo, que às vezes promovem essa dissociação e também liberam cargas, né, em função desse processo de dissociação. Então aqui, né, e essas dissociações, elas são dependentes, cargas dependentes de pH, porque, por exemplo, quando a gente faz a correção do solo, no processo de calagem, há uma liberação de hidroxilas, né? Então, se eu tenho mais hidroxilas disponíveis na solução do solo, por exemplo, essas hidroxilas, elas podem reagir, né, com os óxidos, gerando água dentro do sistema. Então, essa presença na solução do solo de alguns íons é que vai ser importante para a formação de algumas cargas no nosso solo. Nós podemos também ter a formação de complexos, né? Por exemplo, a gente tinha diferentes ligações carboxílicas, né, ligadas
por um alumínio, que é um elemento 3+, e aí por essa maior presença, né, de oxigênio, de hidroxilas no sistema, a gente forma com o alumínio uma ligação estável, né, o alumínio OH3 se torna estável e a gente tem desobstruções de carga formando diferentes ligações carboxílicas em função da prática de manejo. Então, essa formação de diferentes formas, seja por dissociação, seja por desobstrução em formação de complexos estáveis, como da molécula do alumínio, são todas possibilidades que a gente tem dentro de práticas de manejo dentro dos nossos solos, tá? Que não são dependentes da característica mineralógica inicial desse solo, e sim de práticas de manejo. Nesse sentido, se torna importante para a gente saber como se dão as origens das cargas elétricas do solo, né? Então, no caso, as cargas positivas, né, têm sua origem principalmente nos óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, preferencialmente porque são minerais muito presentes nos nossos solos tropicais, que de maneira mais significativa em condições mais ácidas do solo, tendem a gerar mais cargas positivas. E quando a gente começa a alcalinizar esse solo pelas práticas de correção, tendem a gerar mais cargas negativas. Então, essas alterações de pH podem fazer com que os solos, dependendo dos seus materiais de origem, tenham uma predominância de cargas negativas ou uma predominância de cargas positivas, ou que a gente encontre o que a gente chama de PCZ, ou ponto de carga zero, em que há um equilíbrio, ou seja, a nossa carga estaria nula. Nós não temos nem uma presença grande de cargas positivas, nem de cargas negativas, o nosso solo encontra-se dentro da neutralidade. Então, outro nome que nós vamos falar muito é adsorção ou troca iônica. Então, a troca iônica ou adsorção vai ser a reação de troca entre íons de mesma carga. Então, ela pode ser uma troca catiônica, em que, por exemplo, eu tinha, né, potássio, cálcio e alumínio, e nesse sentido eu fiz uma troca dentro da disponibilização dessas cargas por um nitrato, né, um NH4, né, mais. E a mesma coisa acontece no caso da troca iônica. Então, essas trocas iônicas, elas podem acontecer tanto de forma catiônica quanto de forma aniônica. Mas nós vamos ver que a gente fala muito de capacidade de troca de cátions, mais do que capacidade de troca de ânions, porque a capacidade de troca de cátions, ela tem mais, uma ferramenta mais fácil, mais controlável da gente fazer do que as trocas aniônicas, e a gente vai discutir um pouco disso mais adiante. Tudo que eu falei que acontecia pelo aumento do pH, também ocorre o inverso pela diminuição do pH. Então, por isso que é tão importante nós ficarmos atentos a essa variação de pH, porque uma coisa que pode ser beneficiada pelo aumento de pH pode ser revertida pela própria diminuição do pH. E o pH, ele também é alterado pelas práticas de manejo, né? A própria adubação acidifica o solo. Então, uma das práticas que mais aumenta a produtividade das culturas, que seria a adubação, por sua vez, ela causa um problema de acidificação do solo. Então, por isso que os manejos eles têm que ser contínuos para que a gente tenha os benefícios dessas práticas importantes para a agricultura. Relembrando, né, tudo que eu falei que acontecia pelo aumento do pH, também ocorre o inverso pela diminuição do pH. Então, por isso que é tão importante nós ficarmos atentos a essa variação de pH, porque uma coisa que pode ser beneficiada pelo aumento de pH pode ser revertida pela própria diminuição do pH. E o pH, ele também é alterado pelas práticas de manejo, né? A própria adubação acidifica o solo. Então,
uma das práticas que mais aumenta a produtividade das culturas, que seria a adubação, por sua vez, ela causa um problema de acidificação do solo. Então, por isso que os manejos eles têm que ser contínuos para que a gente tenha os benefícios dessas práticas importantes para a agricultura. Então, eu já adiantei que era mais fácil a gente apresentar a capacidade de troca catiônica, ou seja, a CTC. Então, o que acaba acontecendo? A gente viu que o solo, quando a gente tem um aumento de pH, a gente tem liberação de cargas. E por uma questão de predominância dos nossos solos, justamente essas cargas liberadas, né, acabam sendo com uma presença maior de cargas negativas, né? Então, o que a gente tem? A gente chama da CTC, que o solo ele apresenta uma CTC permanente. Ou seja, essa CTC permanente é a quantidade de cargas que elas existem em função da mineralogia desses solos. Então, nesse sentido, a gente não pode mudar a mineralogia daquele solo, ao menos que a gente fizesse uma prática que não é sustentável também, que seria a gente trazer minerais em grandes quantidades, tá? Porque para a gente alterar textura e a mineralogia de um solo não é simplesmente trazer um caminhão de outro mineral de outro solo que a gente alteraria essa estrutura. Então, é uma prática que na teoria poderia ser feita, mas na prática é impossível de ser feita. Então, a gente tem, em função dessa mineralogia, o que a gente chama de CTC permanente do solo. Tá? Porém, a partir do pH do solo e práticas de correção, nós podemos alterar essa CTC em função da alteração do pH. Então, a gente chama essa alteração, por exemplo, meu solo em CTC permanente, o pH desse solo, de forma natural, ele tem o pH 3,6, tá? Que é um pH ácido. Então, eu fiz alguns trabalhos no nosso solo, fiz correção de solo, fiz algumas práticas de manejo e o meu solo se encontra atualmente com pH 5. Então, eu ter transformado o meu solo de 3,6 para 5, eu fiz uma alteração na CTC, que eu vou chamar da CTC efetiva daquele solo. Uma prática de manejo fez com que eu aumentasse essa CTC e, efetivamente, hoje, ela tem um valor maior do que a sua CTC permanente em função da sua mineralogia do solo. Porém, há ainda uma outra possibilidade de eu aumentar essa CTC do solo em função ainda de alterações de pH. Normalmente, a gente faz essas alterações de pH até o pH 7. Por quê? Porque o pH 7 é um pH que nos garante uma disponibilidade boa de nutrientes para as plantas sem a gente ter outros malefícios de trabalhar num solo extremamente alcalino. Então, a gente meio que considerou um teto para a alteração de pH ao pH 7. Então, além da CTC efetiva, que nós alcançamos com uma prática de manejo, então a gente ainda teria aí uma janela do pH 5 até o pH 7 para liberar mais cargas naquele solo. E essa quantidade de cargas serem liberadas, ela também é estudada em função da prática de manejo. Será que os custos de correção do solo, incorporação de matéria orgânica que eu tenho que fazer acima do meu pH 5 para liberar essas cargas vai ser economicamente e sustentável para eu realizar? Então, é importante a gente saber também essa perspectiva de liberação de cargas que nós temos até esse pH 7. A essa CTC a gente chama de CTC potencial ou CTC dependente de pH. Então, quando nós trabalhamos com CTC, nós trabalhamos com alguns princípios básicos.
E ela é facilmente melhor entendida no processo de estudo do solo, porque ela atende 3 princípios básicos. Uma que ela é reversível, então a dependência de pH faz com que ela seja reversível, ela é estequiométrica, ou seja, para cada carga liberada positiva eu tenho que incorporar uma carga, o mesmo número de carga, então ela tem essa estequiometria, tá? E ela é um processo rápido. Por ser um processo rápido, é possível que a gente se utilize dessa manipulação também. Então nós precisamos entender de diferentes fatores que vão afetar a CTC. Um deles seria o pH, e a gente já viu, né? Então o efeito do pH ele vai ser verificado principalmente sobre as cargas dependentes de pH. Ou seja, não adianta eu tentar alterar a mineralogia do meu solo, eu altero o pH em que se encontra aquele solo. Também é importante a gente saber a natureza dos cátions trocáveis, porque ele vai afetar principalmente a questão da preferencialidade de troca no solo. E essa preferencialidade vai variar também com a densidade de carga dos cátions, que é medida pela relação Z vezes R, onde Z é a carga do íon e R é o raio hidratado, ou seja, a concentração desses cátions na solução. Então, a gente está lembrado do que é carga do íon e o que é raio hidratado? Então, a carga é realmente o número de cargas que eu tenho disponíveis para trocar. Seria, o alumínio tem 3 cargas mais, o cálcio tem 2 mais, o magnésio tem 2 mais, o potássio tem 1 carga e o sódio tem 1 carga. E onde que estão essas cargas? Essas cargas estão justamente nesses raios hidratados. Vocês lembram daquela questão na química do SPDF, que a gente formava no elemento químico vários raios onde ficavam essas cargas? Então a gente tinha que completar o primeiro raio para aí depois fazer o segundo raio. Então essas questões do raio hidratado também, ela dá não só uma quantidade de cargas nesse último raio hidratado que eu tenho, que isso vai ser dependente também do tamanho desse mineral, né, da frequência, do número de átomos do cálcio, do alumínio, do magnésio, sua relação com a tabela periódica também, ele vai me dar um tamanho diferente, porque esse raio hidratado faz com que esses elementos tenham dimensões diferentes, tá? Também vai ser dependente do material, da natureza do nosso material trocador, né? Então não adianta muito, por exemplo, nos nossos solos ricos em caulinitos, né? A minha CTC do solo, ela tem uma variação pequena em centimol de carga por quilo, né? Então, eu vou ter aumento dessa CTC a pH 7, mas esse aumento não vai ser tão significativo quanto em outros materiais seriam. Então, é importante eu entender que os solos vão ser variados em função desse material trocador. E, mais uma vez, olha, foco na matéria orgânica para a gente falar em sustentabilidade, tá? E também vai ser importante a gente pensar no arranjo estrutural desse material trocador. Então, por exemplo, as argilas 2:1, elas acabam retendo preferencialmente o potássio e o NH4. Lembra que elas tinham aquela camada mais expansiva? Então, elas permitem que moléculas maiores acabam estruturalmente conseguindo ficar absorvidas, né? E na matéria orgânica, a gente também tem uma preferencialidade por arranjos estruturais de maior retenção de cálcio e hidrogênio, porque a matéria orgânica, vocês lembram que ela tinha também uma estrutura muito grande, que ela é formada por muitas ligações, então os encaixes também acabam sendo pequenos, né? A gente vai precisar dar uma revisada na química para entender um pouco essas relações, tá? Não tem muito jeito, não. Então, as características, existem algumas características da CTC do solo, né? Na graduação, é muito comum os alunos falarem as fórmulas, né?
mas não são fórmulas. Na verdade, se a gente tiver um entendimento, a gente chega lá, né? Então, uma dessas características da CTC do solo é a gente entender a CTC pH 7, que se chama de tesão, tá? É representado por um T maiúsculo, que é igual à soma de todas as bases disponíveis naquela solução do solo, mais a concentração de hidrogênio mais alumínio, que é representado pela nossa acidez potencial. Então, o que isso nos diz? Que a CTC, a pH 7, ela é equivalente a todos os cátions que a gente tem na solução do solo, ou seja, a soma de bases, mais a quantidade de acidez potencial que eu também tenho naquela solução do solo e que eu posso neutralizá-los. Então, eu posso complexar esse hidrogênio e alumínio que está presente no solo na forma de acidez potencial, e uma vez e que está ocupando a minha CTC do solo, né? Uma vez eu complexando esse hidrogênio e esse alumínio, eu libero mais cargas para as bases que são importantes para o meu solo. Então é isso que quer me dizer a minha fórmula da CTC pH 7, né? Já na soma de bases, que aí a gente tem um asterisco que a gente já vai chamar a atenção aqui, a soma de bases seria o somatório das cargas que estão, das bases que estão disponíveis no meu solo. E essas bases são as bases mais importantes, que seriam o cálcio, o magnésio e o potássio, que são os cátions essenciais, macronutrientes essenciais para as plantas. Então, originalmente, a gente chama a soma de base o somatório do cálcio, magnésio e potássio. O sódio também é uma base que pode estar disponível no nosso solo. Porém, o sódio não é um elemento que ele está em concentrações muito elevadas na maioria dos solos. Então, portanto, a gente precisa saber se naquele solo há uma presença de sódio e se essa presença de sódio é importante para ser contabilizada como uma base importante dentro da nossa solução do solo. Quando que o sódio se torna importante? Em solos sódicos. Então, em solos à beira-mar há uma maior concentração desse elemento, tá? Do sódio. Em solos que são muito irrigados, a gente também pode ter uma maior concentração desse sódio, e também em solos que tem uma incorporação muito elevada de resíduos de origem animal. Ou seja, se eu usar muito esterco, eu posso ter uma maior concentração de sódio. Por quê? Porque na alimentação dos animais, a gente usa um volume de sódio muito elevado, porque o sal é um palatabilizante. E nesse sentido, o que não é aproveitado pelo animal, ele é excretado. Então, ele acaba ficando em concentrações mais elevadas nas excretas desses animais. Outra característica da CTC importante também seria a saturação por bases, né? Então, que é representada pela letra V maiúsculo, que é um percentual. Então, o que eu quero saber que é quanto, né, da minha CTC a pH 7 está ocupado pelas bases do meu solo. Então, se eu tiver 50% da minha CTC a pH 7 ocupada pelas bases do meu solo, significa que eu ainda tenho uma amplitude alterando o pH de 50%. Então, eu posso dobrar a capacidade daquele meu solo em absorver bases importantes. Então, por isso que é importante a gente ter um entendimento dessas fórmulas e não simplesmente a gente utilizar elas como formuletas, né? A acidez trocável, ela é representada pelo alumínio, porque os nossos solos são ricos em alumínio, né? Sesquiócitos de ferro e alumínio. Então, quando a gente complexa esse alumínio, que ele é trocável, então o alumínio, quando eu junto com hidroxilas, eu formo uma molécula estável, então eu libero cargas ocupadas por alumínios para a CTC do solo através da prática de correção do solo. E ela é trocável porque a partir do momento que eu reduzo a concentrações de hidroxilas, esse alumínio pode voltar à solução do solo e pode voltar a ocupar as cargas do meu solo. Foi o que a gente falou da questão
das relações estequiométricas. Então, ao mesmo tempo que alguns íons eles se trocam e são favorecidos pela prática de manejo, se a gente não tiver cuidado com o manejo, elas são reversíveis. Então, por isso é uma característica da CTC. Tá? A acidez potencial representa esse todo, tanto o alumínio como o hidrogênio, mas o hidrogênio, por ser uma característica e um íon extremamente abundante, é mais difícil da gente trabalhar com ele como um elemento trocável. Então, por isso que a gente se utiliza mais para a definição na concentração de alumínio nessa troca, né? E nesse mesmo sentido, assim como é importante a gente saber a saturação por bases, é importante a gente saber a nossa saturação por alumínio, porque vai ser esse alumínio que eu vou trabalhar para que eu troque ele, né? Então, a saturação por alumínio, a gente representa ela por um M minúsculo, representado pelo quanto que eu tenho de alumínio disponível a ser trocável naquele solo, dividido pela minha soma de bases mais alumínio, e aí a gente joga o 100% para transformar isso em porcentagem. Então, os íons na solução do solo, eles têm uma concentração variável, vai depender, inclusive, da incorporação deles dentro do sistema, né? E os principais cátions que nós temos é o hidrogênio, o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o amônio, o alumínio, o ferro, o zinco e o cobre. E os ânions mais comuns, o sulfato, o nitrato, o fosfato, o CO3, ou seja, o carbonato, o silicato e o cloro, né? Então, isso é bastante interessante, porque a gente já viu, né, que os principais problemas da adubação, ele se dá muito pela necessidade de incorporação de fósforo, né? Então, o fósforo é um ânion, né? O enxofre também é um elemento de extrema importância, assim como o nitrato, o nitrogênio, né? Então, é importante a gente saber essas diferenças do nitrogênio cátion e do nitrogênio ânion, né? E da importância da gente manipular 3 elementos importantes, o enxofre, o nitrogênio e o fósforo, enquanto ânions também. A gente pode ter uma associação esquemática da troca de íons, né? Um solo argiloso contra um solo arenoso, né? Então, a CTC deles vai ser bastante diferente. Então, o solo arenoso, a CTC é mais baixa. No solo argiloso, a CTC é mais alta, né? A maior teor de argila, mais posições de retercate. Um solo mais arenoso, menor teor de argila, poucas posições para a gente fazer essa retenção de cátions, né? Então, nesse sentido, solos argilosos, eles têm CTC entre 11 e 55, alto teor de argila, precisam de mais calcário para corrigir o pH, tem uma maior capacidade para reter nutrientes. As características físicas dele é justamente pelo seu alto teor de argila e uma alta capacidade de retenção de água, que a gente já viu tudo isso na aula de hoje, né? E o solo arenoso, ele tem uma CTC baixa, né? Mais ou menos entre 1 e 10, alto teor de areia, o que promove uma maior lixiviação, ou seja, uma maior perda de nitrogênio e potássio. A gente precisa de menos calcário para corrigir o pH, mas esse calcário também tem que ser aplicado de forma mais frequente. A gente tem características físicas como o alto teor de areia, ou seja, que vai dar também menor estruturação desse solo, e temos uma baixa capacidade de retenção de água. Então, a CTC do solo, ela pode ser expressa em centimols ou em milimoles, ou seja, são duas medidas, né? Então, 1 centimol significa 10 a menos 2 moles de carga por decímetro cúbico, e o milimole 10 a 3
moles de carga por decímetro cúbico. É super importante, quando a gente pegar um laudo já pronto, né, a gente observar se ele está em centimol e em milimol, tá? Porque, de maneira geral, os laudos de laboratórios de São Paulo, eles se apresentam em milimols, e os laudos de Minas Gerais em centimols, tá? A gente gosta de ter uma certa rivalidade, então cada um torce para um time, né? Uns torcem para o milimol, outros para o centimol, mas dá para observar que é, na verdade, somente uma diferenciação centimol, tá? Então, recordando que um milimol de um cátion é o equivalente a 1 miligrama de hidrogênio ou equivalente, ou seja, é igual ao peso atômico em grama, dividido pela valência, dividido por 1000, por isso milimol, tá? E o centimol é a mesma coisa, seria 10 miligramas de hidrogênio ou seu equivalente, ou o peso atômico em gramas, dividido pela valência, dividido por 100. Por isso é centimol, 100 vem de 100, né? E milimol vem de 1000, tá? Então, resumindo, né? Um centimol de uma molécula A, ela vai reagir, deslocar, trocar, substituir o mesmo centimol de uma molécula B. Para isso, ela tem que ter isonomia de carga, tá? Por isso que a reação é estequiométrica. Temos a sequência de Hofmeister, que ela nos diz a preferencialidade de troca. Então, o que a gente tem é que os íons 3+, eles são na preferencialidade primeiro do que os íons 2+, depois os íons nitrato 4+, depois os íons monovalentes, que são o potássio e o nitrato. Então, por isso, dentro dessa preferencialidade de troca, por isso que o alumínio se torna tão importante. Então, o alumínio ele sempre vai ter preferencialidade de troca, né? Depois o cálcio, que a gente coloca em grandes quantidades pela calagem. Então é importante a gente saber para essas práticas de manejo. E o potássio é um elemento que a gente brinca que ele é extremamente móvel no solo e promove um processo que a gente chama de lixiviação, justamente porque ele está lá na preferencialidade de troca, ele é quase o último a ter essa preferencialidade, tá? Então, por isso que ele não se fixa muito, então a gente acaba perdendo muito ele dentro da solução do solo. Essa questão do solo, os cátions, tem muita importância as partículas do solo, que essas partículas acabam tendo uma força magnética que vai atrair os cátions. Então, quanto menor for a partícula de solo, maior será a força de adesão e maior será a quantidade de cátions retidos. Lembra que a gente falou lá no início de superfície específica? Tem a ver também. Então, solos arenosos, eles têm... Então, a gente recapitulando essa questão do solo, os cátions, tem muita importância as partículas do solo, que essas partículas acabam tendo uma força magnética que vai atrair os cátions. Então, quanto menor for a partícula de solo, maior será a força de adesão e maior será a quantidade de cátions retidos. Lembra que a gente falou lá no início de superfície específica? Tem a ver também. Então, os solos arenosos, eles têm uma grande área individual, ou seja, uma pequena força magnética, uma pequena fixação de cátions. Então, é mais fácil para as plantas retirar o cátion. Então, o contrário ocorre com solos argilosos. Então, por isso que é importante a gente saber isso para manejar também, tá? E essa soma dos cátions ela é calculada na CTC, ou seja, na capacidade de troca de cátions, a qual a intensidade, ou seja, a força magnética, ela vai ser mais baixa nos solos arenosos, média nos solos siltosos e alta nos solos argilosos. Então, nessa fração argila, temos essa maior importância da troca iônica, né, em que na maioria dos solos da crosta terrestre apresenta um número de cargas negativas maior do que o número de cargas positivas. Então, a maioria dos nossos solos são eletronegativos, ou seja, adsorvem cátions, tá? Mas existem, no entanto, particularmente entre os lotossolos, alguns solos que apresentam a densidade de cargas negativas menor do que a de cargas positivas, ou seja, são solos considerados eletropositivos, tá?
Então, essa magnitude de cargas e essa equilíbrio que ocorre, ela acontece muito em função do material de origem, né, que a gente já comentou, e também em relação à idade do solo, que a gente vai chamar mais frequentemente de intemperismo, né? Então, alguns lotossolos, eles são solos mais velhos, né? Então, por isso, eles acabam tendo um maior número de cargas positivas do que cargas negativas, tá? Então é importante a gente calcular sempre como é que está o nosso solo em função do grau de intemperismo para a gente saber se a gente tem uma predominância de cargas negativas ou cargas positivas, e a gente faz isso manipulando algumas questões de pH, tá? Ou seja, como que nós realizamos esse balanço de cargas no solo? Então é possível observar se a absorção do solo está sendo preferencialmente eletropositiva ou eletronegativa através da variação de pH. Então, essa variação de pH a gente mede através do pH em KCl menos o pH em água. Se o delta pH for negativo, o solo encontra-se eletronegativo. Se o delta pH for positivo, o solo encontra-se eletropositivo. E se ele for igual a zero, encontra-se no ponto de carga zero. Então, apesar de muito complicado, nós temos perfeitamente chances de saber como se encontra o nosso solo em termos de balanço de cargas, com uma análise extremamente simples, que é a análise do pH em laboratório. Outro conceito extremamente importante é a dupla camada difusa, ou seja, a dupla camada confusa, né? Então, a gente vem falando ao longo dessa aula de hoje do balanço de cargas, né? Então, é importante a gente pensar que toda molécula ela acaba tendo um núcleo que é seguido, né, de várias camadas de disposição das cargas, né? Então, a dupla camada difusa acaba sendo denominado como conjunto formado pelas cargas da superfície da partícula coloidal e pelos íons de troca, cuja concentração diminui com o aumento da distância à superfície das partículas. Nesse sentido, essa representação esquemática, nós conseguimos saber que ao longo do nosso colóide vai ter uma maior presença de cargas positivas ou negativas. Porém, apesar de confuso, né, ou difuso, né, é possível a gente, entendendo os princípios da entropia, a gente fazer o cálculo, né, de como se calcula essa dupla camada difusa. Então, a gente operando os valores, no próximo slide a gente vai explicitar o que significaria cada um desses valores, a gente consegue chegar ao quanto seria a concentração de algum elemento dentro dessa proximidade desses colóides do nosso Sol. Então, a gente fazendo a substituição dessas constantes, né, valências do elemento que a gente quer estudar, né, e fazendo a transformação da fórmula, a gente chega a um valor da dupla camada difusa, que no fim, o que ela quer dizer é basicamente o que a gente vai ver no próximo slide, mas eu vou deixar também algumas páginas do livro de fertilidade do solo, da Sociedade Brasileira de Ciência dos Solos, apesar de eu não ter autorização para divulgar essas páginas, porque fica mais fácil a compreensão, viu? Então, a dupla camada difusa, ela vai nos permitir a gente entender, né, em relação ao colóide e à solução, como estão os diferentes camadas, né, das temáticas SPDL, e quanto mais perto do colóide a gente sabe que mais força eletromagnética tem, ou seja, mais difícil a dissolução desses íons, e quanto mais distante, mais próximo da solução, mais fácil
as trocas. Então a gente consegue, através desse conhecimento, tentar, né, entender como que se dá as trocas entre o colóide e a solução do solo, considerando as valências dos elementos, as concentrações deles entre o colóide e a solução do solo.